Fala pessoal, vamos responder hoje a nossa atividade da página 23, a questão de número 10, que trata sobre máximo divisor comum. Como o próprio nome fala, eu preciso encontrar um divisor comum de 2 ou de 3 números e ele tem que ser o máximo, não o mínimo. A nossa alternativa A, nós temos aí o número 11 e o 5. E o máximo divisor comum de 11 e 5, primeiramente vamos identificar quem são esses números. Eles são números primos. O 11 só dá de dividir por ele mesmo, por 11 e por 1. O 5, a mesma coisa. Ele é primo, só dá de dividir por ele mesmo e por 1. Então, o divisor comum entre 11 e 5 é o número 1. Eu não consigo encontrar outro número divisor comum que seja acima de 11. O 11 dá de dividir por 11. O 5 dá de dividir por 11? Não, dá por 5. Então, eles não são comuns. O único número comum divisível para eles, e que é o máximo, apesar de ser uma unidade abaixo de 2, de 3, de 4, é o número 1. Então, aqui, a nossa resposta da letra A é o número 1. A da letra B, que também não é muito difícil, armando aqui, 12 dá de dividir para 2, terminou em 2, lembra dos critérios de divisibilidade. Terminou em, é um número par, dá de dividir para 2. 12 dividido para 2 dá 6. O 36 também dá para 2, que dá 18, porque o 6 é par. E todos os números que são pares dá de dividir para 2. Perceba que esse 2 aqui, ele é divisível por 2 e por 36. Vamos continuar. O 6 continua sendo divisível por 2, que dá 3. O 18 também dá por 2, que é um número par, que é 9. Então, ó, o 6 e o 18 também continuam sendo divisível por um número comum, que é o 2. O 3 dá por 3, que é 1. O 9 dá por 3, que é 3. E o 3 me resta 1. Então, perceba, entre o número 1 e o número 3, eles não têm o mesmo divisor. O 1 não consegue ser divisível por 3, mas o 3 dá de dividir por esse 3, que me resta 1. Ok? Cuidado, quando eu falo que o máximo divisor comum tem que restar 0, é em uma conta separadamente. Aqui a gente está fazendo as duas juntas. Daqui a pouco eu vou mostrar. Então, quem são os divisores comuns aqui? O 2, ele deu de dividir para 12 e para 36. O 2 deu de dividir para 6 e 18. E esse 3 também ele é comum. Ele deu de dividir para 3 e 9. 3 dividido para 3 dá 1. E 9 dividido para 3 me dá 3. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 números comuns que eu consigo multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o divisor comum, o máximo, o maior divisor comum entre eles é o número 12. Então, eu consigo colocar aqui o 12. Então, só voltando aqui à ideia de que o máximo divisor comum tem que restar zero. Se eu pegar o meu número 12 e dividir ele, 12 dividido para 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. 12 para 12 me resta zero. Compreendido? Tem que restar zero para ser um divisor comum e o máximo divisor. Vamos responder agora a nossa letra C. A nossa alternativa C, nós temos aí 4 e 102. O 4 e o 102, eles são números pares. Então, 4 dá de dividir para 2, que dá 2. O 102 dividido para 2, eu gosto de pensar assim, quando eu tenho esse tipo de número. O 100 dividido para 2 é 50. E o 2 dividido para 2, porque é 102, dá 1. Então, 50 mais 1 dá 51. Então, 102 dividido para 2 dá 51. Então, esse 2, ele é divisor comum de 4 e de 102. O 2 dá de dividir para 2, que vai dar 1. Já o 51, ele não é divisível para 2. Vamos ver se ele é divisível para 3. Por que ele não é para 2? Porque ele não é um número par. E vamos ver se ele é para 3. 5 mais 1 dá 6. 6 dividido para 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Então, 51, ele dá de dividir para 3. Eu vou baixar esse 51 aqui. 51 dá de dividir para 3. Perceba que esse 2 aqui, ele já não é um divisor comum nem de 2 e nem de 51. O 2 deu de dividir para 2 que dá 1 e o 51 não dá de dividir para 2.
Então, eles não têm divisores comuns. O 51 dividido para 3 vai dar 17. É só pegar e armar a conta. 51 dividido para 3. Então, nós vamos ter aqui 5 dividido para 3 dá 1. 3 vezes 1, 3. Me resta 2. 5 menos 3, 2. Vou baixar esse 1 que vai dar 7 aqui. 7 vezes 3 dá 21. 21 para 21, 0. Me restou 0. Ok? Só que esse 3 ele não é divisor comum de 2 e nem de 51. Então, ele vai ficar fora. Tanto esse 2 aqui como esse aqui. O 17, ele não é divisível por 3 e nem por 2. Para ser divisível por 3, a soma desses números aqui, ó, tem que ser um número divisível por 3. 1 mais 7 dá 8. 8 não dá de dividir para 3. 8 dá de dividir por 2. Só que no final não vai me restar 0. Então, ele não é um divisor de 2. Até porque ele não termina com um número par. Então, o 17 só dá de dividir para 17 por 1 e por ele mesmo. Então, a gente diz que o 17 aí é um número primo. Então, o 17 dividido por 17 terminou em 1. Quem é o único divisor comum aqui na letra C? É o 2. O 2 deu de dividir para 4 para 102. Então, na letra C, nós temos aí a nossa resposta, o número 2. Vamos responder agora a nossa alternativa D. Na questão D, nós temos 123 e 13. 123 dá de dividir por 2, por 3, vamos analisar. Por 2 não dá porque ele é ímpar. E por 3, basta a gente somar seus algarismos. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 dá de dividir para 3? Dá. 6 dividido para 3, 2. Então, 123 dá de dividir para 3. Nesse caso, nós vamos operar aqui. Acho que dá em torno de 42, 41. 123 dividido para 3. 12 dá de dividir para 3, dá 4. 4 vezes 3, 12. Me resta 0, baixo 3. 3 vezes 3 dividido para 3, dá 1. 41. Então, 123 dividido para 3 dá 41. O 13 dá de dividir para 3? Vamos ver. É só somar. 1 mais 3 dá 4. 4 dá de dividir para 3? Não dá. Então, esse 13 aqui também não dá de dividir por 2. Só dá de dividir ele por 1 e por ele mesmo, que é por 13. Ele é um número primo. Então, nesse sentido aqui, pessoal, eu só consigo deduzir uma coisa na letra D. É o mesmo problema da letra A. Por exemplo, o 123, ele dá de dividir por ele mesmo e por 1, dá de dividir por 3. O 13 não dá de dividir por 3, mas dá por 1 e por 13. Então, aqui, o divisor comum da letra D é o 1. Igualmente, a nossa alternativa A. Porque assim, olha, 123 dá de dividir para 3. Aliás, dá de dividir para ele mesmo, 123, que é igual a 1. E o 13 dá de dividir para 13, que é igual a 1. Eu não encontro outro divisor comum aqui para dividir tanto o 123 como o 13. Me restando apenas um único divisor comum, que é o número 1. Vamos para a alternativa E, letra E. Na E nós temos aí o 45 e o 27. Então, dividindo esse número, 45, ele dá de dividir para 5. Vamos ver se dá para 3. 4 mais 5, 9. O 9 dá de dividir para 3. Então, 45 dividido para 3 vai dar 15. 15 vezes 3 dá 45. O 27 para 3 dá 9. Então, ó, são divisores comuns de 3. O 45 e o 27 tem um divisor comum, que é o 3. O 15 também dá de dividir para 3, que é 5. O 9 também dá de dividir para 3, que é 3. Então, são divisores comuns do 15 e do 9, o 3. O 5 só vai dar por 5, o 3 não dá. Então, vai me restar 1 aqui. Vou repetir o 3 por 1, que me resta 1. Então, quais são os divisores comuns de 45 e 27?
Nesse caso vai ser 3 vezes 3, que é igual a 9. Então aqui nós temos a alternativa o nosso resultado é o 9. Por fim, para concluir essa resolução de questão, na letra F, nós vamos ter aí o 37 e o 100. Vamos ver quem são os divisores comuns de 37 e 100. 37 não dá por 2. Vamos ver se dá por 3. É só somar. 3 mais 7 dá 10. O 10, ele dá de dividir por 2, dá de dividir por ele mesmo e por 1. Então, 37 dá de dividir por ele mesmo, dá de dividir aqui por 1. 37 dividido por 1 dá 37. E o 100 dá por 2, dá por 10 e dá por ele mesmo. Então, 100 dividido para 1 vai dar 100. Então, nós temos aqui na letra F um divisor comum também, que é o número 1. Só para deixar claro. O 37, o 7 mais o 3 dá 10. O 10 dá de dividir para 2. Então, 37 dá de dividir para 2? Vamos ver. Se eu pegar aqui o 37, 3 dividido para 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. Me resta 1 aqui. Então, eu vou ter o 17. O 17 dá de dividir para 2. Então, vai dar 7. 8 vezes 2, 16. Eu vou ter um número decimal aqui, olha. 8 vezes 2, 16. Vai me restar 1 aqui. 1 não dá para 2, bota um 0 e uma vírgula. Então, gente, o 37, ele é um número que eu posso dizer aqui primo. Que só dá de dividir por 1 e por ele mesmo. Igualmente o 100. O 100 dá de dividir para 2, que dá 50. O 37, ele não vai ter divisor comum. Aliás, o 100 não vai ter esse divisor comum que o mesmo do 37. Dá de dividir para 50, para 2, que dá 50. O 50 para 2, que dá 25. 25 para 5, que dá 5. 5 para 5, que dá 1. Então, o único divisor comum que eles têm aqui é quando eu consigo dividir o 100 por 1 ou o 100 por ele mesmo. 100 por ele mesmo me dá 1. 37 por ele mesmo que me dá 1. Então, o máximo divisor comum entre eles é o número 1. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. E essa aí é a nossa resolução da atividade. Fiquem com Deus e até a próxima.